Voltei, gente. Mas é o seguinte, vou falar de um filme que estreou dia 3 de outubro. Tipo, demorei. Mas coisas da vida, né? Agora terei tempo suficiente para fazer mais vídeos e mais conteúdo para vocês. Vou falar sobre o Coringa, mas não do filme Coringa em si, porque eu acho que todo mundo já tá de saco cheio de falar. Mas eu quero falar de uma coisa que eu escutei bastante, que foi a diferença entre o Coringa do Heath Ledger e o Coringa do Joaquin Phoenix. Joaquin Phoenix, que já fez filmes do Johnny Cash, que já fez Ela também, que é muito bom, em inglês é Her, né? É muito bom também. Mas eu quero falar sobre a diferença dos dois Coringas, tanto dele quanto do Heath Ledger, que foi eleito um dos melhores Coringas do mundo. Então, vamos lá. Eu assisti o filme e mexeu muito comigo, não tanto pela plástica, pelas cores que o diretor usou, o Todd Phillips inclusive, que só fez filmes de comédia e agora se aventurou nessa pedrada aí. E ele saiu super bem. Mas mexeu comigo muito pelo personagem em si, tanto pelo filme, tanto pela plástica, tal, como eu já tinha falado, mas pelo significado que ele quis passar e também pela repercussão que deu. Parece que até nos Estados Unidos ele foi proibido em algumas salas pela violência e o medo do governo com que as pessoas se tornassem mais violentas, incentivassem ataques terroristas, mas enfim, não tivemos nenhum registro. Mas uma coisa me preocupou muito que eu vou falar no final. Mas uma comparação dos dois, vamos lá. Violência. A violência do Coringa, do Heath Ledger, é uma violência, como posso dizer, é uma violência do personagem em si. Ele quer provocar o caos, ele quer chamar a atenção do Batman, que é feito muito bem pelo Christian Bale. Ele quer mostrar a desordem que o Batman tornou a cidade. Ele acha que o Batman é um mal para Gotham e que na verdade ele deveria mandar em Gotham, né? Para quem não se lembra, o Coringa é um personagem criado que ele foi internado em Arkham City, que era como se fosse um manicômio da cidade, e vocês podem ver muito na série Gotham. A série Gotham ela é focada especialmente nos vilões de Batman. Então tem o Pinguim, tem a Mulher Gato, tem o Coringa, tem o Charada, que ainda está em formação, que eu acho um personagem muito interessante para fazer um filme ou uma série, não sei, mas eu acho um personagem muito interessante. Mas essa é a violência do Coringa, do Heath Ledger, aquela coisa do caos, da violência que ele sabe que ele está fazendo, ele quer provocar as pessoas, muito principalmente focado no Batman. Esse novo filme do Coringa, que é feito pelo Joaquin Phoenix, dirigido pelo Todd Phillips, o filme ele vai mostrar a origem do Coringa, o nascimento dele até ele começar a cometer os atos violentos dele. Então, de uma certa forma, eu creio que a violência do Joaquin Phoenix, desse Coringa, é muito mais primitiva, é como se fosse uma resposta com o que as pessoas fazem com ele, com o que as pessoas zombam dele. Para quem assistiu o filme sabe o que acontece, para quem não assistiu ainda vá assistir porque é muito bom. Então essa é a violência dele, é muito mais uma resposta. Mesma coisa que quando alguém faz um bullying com alguém e a pessoa única não sabe como responder e responde com violência. Então essa é a violência do Joaquin Phoenix, é uma coisa mais primitiva, mas como resposta à sociedade. E se você for ver, principalmente quando ele começa a cometer essa violência, ele começa a gostar do que ele está fazendo. Então ele começa a ter um gosto pelo crime e ele continua até chegar no nível que o Heath Ledger fez. Risada e postura. Eu acho que a marca registrada do Coringa é a risada, né? À toa que vários atores fizeram risadas diferentes e o que todo mundo mais fala, o que todo mundo mais quer ver é a risada. A risada do Heath Ledger é como se ele estivesse se divertindo com o que ele está fazendo, inclusive quando ele apanha do Batman, ele se diverte, então ele dá risada. Eu também acho que é uma risada muito mais irônica, mesmo assim é aquele ponto alto, é o êxtase do personagem, é o ponto que ele quer chegar, ele realmente consegue chegar, então ele dá aquela risada que ele dá. E ele tem uma postura, vamos dizer assim, mais confiante. Ele sabe o que ele está fazendo, ele sabe onde ele está se metendo,
Ele sabe muito bem com quem ele está falando. Não é à toa que ele consegue ludibriar e fazer com que a máfia trabalhe para ele e, de uma certa forma, chamar a atenção do Batman, porque ele é muito convicto. As ações dele é muito bem feita. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. E isso, quando a gente está estudando atuação, a gente chama muito de fé cênica. Então ele acredita no que ele está fazendo. Então, por isso que ele consegue a violência que ele quer, ele consegue tomar as atitudes que ele quer, porque ele sabe o que ele está fazendo, ele acredita muito nas coisas que ele faz. A risada do Joaquin Phoenix, vocês podem perceber que é uma risada muito incômoda, ele não está muito bem com aquela coisa. Na verdade, ele tem uma doença que ele não consegue controlar o riso dele. Então, quando não é à toa que ele entrega às vezes um cartão falando que ele não consegue parar de dar risada, porque é uma doença, até está escrito, não ligue, isso é uma doença, alguma coisa do tipo, eu não lembro muito bem agora. Mas a risada dele é uma risada incômoda, ele se incomoda, eu me incomodei bastante, inclusive eu fiquei até um pouco com dó dele, pelas coisas que passavam com ele. E a postura dele é aquela postura mais melancólica, aquela coisa mais sofrida. Ele só começa a ter confiança quando ele começa a fazer a violência dele. O ponto de virada que ele muda a postura dele e as coisas que acontecem com ele é quando ele começa a cometer a violência. Então, eu acho que pro personagem Coringa, a violência é uma coisa muito importante. Uma coisa também, essa postura, essa curvatura nas costas, inclusive o trabalho que ele fez de ator de emagrecer, se eu não me engano, 24 quilos para poder mostrar as costelas, para mostrar essa coisa, essa bizarrice que o Coringa é. Foi um trabalho muito bem feito do Joaquin Phoenix. Eu bato palmas porque é um puta trabalho de ator. Arco dramático. Para quem não sabe o que é arco dramático, é uma técnica de roteiro que o roteirista escreve para os personagens, que é a trajetória do personagem do começo do filme ou da série até o final. O arco dramático do Coringa do Heath Ledger, ele não tem muitas etapas porque ele já está construído em si. Então o roteirista ele só escreve as ações que o Coringa toma e como é o desfecho dele, né? Que ele morre, certo? Então, não tem, eu vou falar isso entre aspas, por favor, mas não tem tanto trabalho assim do roteirista com o Coringa. É lógico, ele fez o Coringa, ele criou as questões emocionais, as questões psicológicas, a questão física também. Mas nessas questões de construir o personagem, eu acho que o do Joaquin Phoenix, o roteirista, teve um pouco mais de trabalho, porque ele teve que falar dos princípios do Coringa, teve que construir mais essa questão emocional, essa questão melancólica. Ele teve que escrever um pouco mais da vida do Coringa do que do Heath Ledger, que só mostra as questões da violência e de como ele persegue o Batman e como ele consegue atingir o Batman. Eu prometo aqui não cometer nenhuma falha ou nenhuma coisa assim, para vocês não começarem a ficar escrevendo esse Marcos é burro, que não sei o que, ele não viu o filme direito. É uma percepção minha. Talvez outras pessoas perceberam outras coisas e se por favor quiser escrever, escreve aqui embaixo que eu vou ficar muito feliz e eu vou querer debater com vocês também. Então, por favor, é uma opinião minha essa daqui, tá? Não tem nada de concreto, de escrito numa pedra, não. É uma opinião minha, certo? Então fechou. As cores. Normalmente quando você vê um palhaço na rua, ele sempre tá com aquele vermelho mais chamativo, aquele branco bem marcado e tal. Por quê? Porque o palhaço, em sua essência, ele tem que ser divertido, certo? O Heath Ledger, ele usa também essas cores. São cores frias, né, como o roxo, como o verde, e também cor quente, como o vermelho, se eu não me engano tem um pouco de amarelão. Então ele contrasta um pouco nessas cores, mas assim, como ele é um personagem mais autossuficiente, como ele sabe o que ele está fazendo, então essas questões do vermelho e do verde ficam mais chamativas do que o roxo, que na verdade as cores escuras, mas as cores frias é uma característica do Nolan, mas o Heath Ledger ele consegue usar muito bem.
pela construção do personagem dele. Então você pode perceber que o vermelho é muito mais chamativo, o verde também. Já do Joaquin Phoenix, não dá para perceber muito bem que palhaço que é esse, se ele é bom, se ele é mau. As cores são um pouco mais escuras. Você pode perceber que o terno que ele usa é puxado um pouco mais pro roxo escuro. O vermelho que ele usa também não é um vermelho muito chamativo, o verde também. Então ele fica nessa, ele ainda tá querendo se mostrar. Mas quando ele começa a cometer os crimes dele, não é à toa que numa das últimas cenas, quando ele começa a dançar, as cores começam a ficar mais ressaltadas e tem um jogo de câmera muito bom. A câmera começa a pegar ele de um contra-plongé. Para quem não sabe o que é um plongé, plongé é mergulho. Então sempre quando a câmera está, quando o personagem está aqui, a câmera está assim, a câmera é como se estivesse rebaixando ele, como se estivesse mostrando um ponto emocional dele. Nesse caso, quando o Coringa está descendo da escada, tem uma coisa que mostra no trailer, a câmera está pegando ele de cima. Então é como se ele estivesse feliz fazendo aquilo que ele está fazendo. E as cores também ajudam muito a mostrar essa questão psicológica do personagem. O vermelho que ele usa já é um outro vermelho, o roxo que ele usa é um outro roxo. Então o filme vai mudando e também as cores vai mudando de acordo com o que o personagem muda. Isso é muito interessante. Agora vai a minha crítica. Eu tô percebendo que ultimamente eu vejo, inclusive em sessões de cinema, as pessoas batiam palma no final do filme. Eu sou uma pessoa que não bate muito, que não faz isso. A não ser no Vingadores, até porque Vingadores, por favor, né? Mas assim, eu não sei se se as pessoas não entenderam o filme, não entendeu o que o diretor quer passar. Teve gente que levou criança pra assistir o filme. Um filme muito ultra violento, tem imagem pesada, tem coisa que perturba a cabeça da pessoa. Como é que alguém pode levar criança numa sessão de cinema do Coringa? E tem gente que agora nos bailes de Halloween levou criança vestida de Coringa, gente. Pelo amor de Deus, olha o que o filme quer passar, olha o teor do filme. Gente, esse palhaço não é um palhaço feliz, ele é triste, a sociedade acaba com ele. Então como é que você vai levar uma criança vestida de Coringa pra uma festa, gente? Pô, mais noção, né? Por favor. Mas é isso, gente. Estou voltando com o canal, espero fazer mais conteúdo para vocês. Eu acho que vem muita coisa boa no final desse ano pro ano que vem. Então é isso. Eu peço muita ajuda de vocês. Siga o canal, dê joinha, compartilhem, me ajude a construir melhor esse canal. Comentem, mande e-mail, siga nas redes sociais. E é isso, gente. Vamos lá, vamos falar de filme, porque filme muda a cabeça das pessoas, muda a sociedade. E é isso, tchau, blau e yeah! Missing someone, is as normal, missing someone.